Junto? Hoje, continuando o estudo da página 240 a 243, ok? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Vamos fazendo devagarzinho para que todo mundo entenda, ok? Você vai ler uma entrevista publicada em um jornal dirigido a crianças e jovens. Leia o título da entrevista, observe a fotografia e responda: que assunto será tratado no texto? E aí vamos ver a entrevista. A entrevista, a data 6 de julho de 2015. Irmãs Cleike, uma vida de aventuras. Apesar de pouca idade, as três irmãs, Laura, Tâmara, gêmeas, e Marina, 16 e 13 anos, filhas do navegador Amir Cleike e da fotógrafa Marina, realizaram 80 palestras nos últimos 2 anos. Escolas, clubes e eventos para um público de até 500 pessoas já ouviram as histórias do trio, que relata experiências vividas em locais onde a natureza predomina, incluindo 6 viagens à Antártida. E aí tem a fotografia das irmãs Cleike, na Antártica, em março de 2012. Vamos começar a entrevista. Ela está em negrito, tá vendo? Bem delineada, bem demarcada, sublinhada ao papel do entrevistador. Os pais de vocês estão entre os maiores aventureiros do Brasil. Vocês sempre os acompanharam nas viagens? Em quantas já foram? O que fazem nessas viagens? Aí elas respondem: viajamos com nossos pais regularmente. Meu pai é o comandante do barco e minha mãe, fotógrafa, ajuda nas tarefas e vai registrando as nossas viagens. Com quantos anos aprenderam a velejar? Aprendemos a velejar sozinhas em 2007. A Tâmara e a Laura tinham 10 anos e a Marininha, 7 anos. Ok? Qual é o lugar mais bacana em que já passaram as férias? Antártida. E, se possível, passaremos sempre. Na próxima página, a continuidade. Que lugar gostariam de conhecer? O Ártico. Seria muito bom ir até o Ártico para conhecer a vida próxima ao nosso polo da Terra. Nas viagens que fizeram, viram de perto a modificação da natureza por conta do aquecimento global ou da poluição? Sobre o lixo da natureza, é sempre triste quando vemos massas de plásticos ou objetos descartados pelos seres humanos em lugares remotos. O que as crianças podem fazer para ajudar o planeta? Procurar colocar o lixo sempre no lixo, reciclar o máximo de objetos, evitar desperdícios. O que acharam importante transmitir para as crianças nas palestras que dão? O que mais gostamos é de ver que vários alunos compreendem a importância do respeito com a natureza. Mostramos que a natureza é linda, rica e frágil e que a sua preservação depende de nossas atitudes. Mesmo quando moramos em uma grande cidade, a vida em lugares remotos está muito ligada com a nossa. Todos vivemos em um mesmo barco chamado Terra. Terminando aqui o texto, a entrevista, vamos para o estudo do texto. Primeiro, a entrevista que você leu foi publicada em um jornal infanto-juvenil. Das características a seguir, qual é o que se refere somente a um jornal dirigido ao público infanto-juvenil? Então, qual é a característica exclusiva para o público infanto-juvenil? Informações sobre um fato, um evento? Não, são todos têm essa característica. A linguagem apropriada para o público leitor? Sim, é a linguagem, é uma das características. O uso de fotografias que acompanha a notícia? Não, isso é comum em todas as entrevistas. Ilustrações apropriadas para a idade? Sim, é uma das características. Lembrando que no texto tem a característica das adolescentes, certo? Então, marcaremos esses dois. Terminamos essa página, vamos para a próxima. Pronto. Segunda questão. O título de uma entrevista é um recurso importante para despertar a atenção do leitor. Releia. Irmãs Cleike, uma vida de aventuras.
Qual é a relação do título com o conteúdo da entrevista? Bom, a relação do título, que é esse, né, Irmãs Klink, uma vida de aventureira, a relação está exatamente dizendo que elas têm uma vida de aventura, que as meninas fizeram várias viagens, viveram muitas aventuras desde a infância. Na entrevista, ela conta alguma dessas experiências, ok? Pronto. Vamos para o terceiro quesito. Há um parágrafo inicial que introduz a entrevista. A. Que informações são apresentadas na introdução? Na introdução a gente sempre informa, né? Informações sobre as entrevistadas, o nome, a idade, sobre seus pais, sobre o trabalho que elas fazem, divulgando sua experiência de viagem. Então, as informações apresentadas lá naquele texto são essas, ok? Sempre o entrevistador, ele situa a pessoa, o leitor que vai ler, para entender melhor essa entrevista, certo? B. Qual é a função dessa parte do texto para o leitor? É exatamente apresentar as pessoas entrevistadas e o assunto da entrevista, né? Ele começa a entrevista fazendo um resumo do que vai acontecer, certo? Na quarta questão, observe como está organizada a entrevista. A. Quem são as pessoas que fazem parte do diálogo? Qual é a função de cada uma? Bom, quem são as pessoas que fazem parte do diálogo? O entrevistador e as entrevistadas. O entrevistador faz as perguntas e as entrevistadas respondem. Na letra B, como a fala do entrevistador pode ser reconhecida no texto da entrevista? E aí a gente viu que elas estão em negrito, né, destacada. As perguntas vêm destacadas graficamente no texto. São mais escuras, né, são sublinhadas. Sublinhadas não, elas são marcadas mesmo, né, em negrito. Quinto, assinale os assuntos que são tratados na entrevista. O assunto não é só sobre a infância, mas sobre a família, sobre as preferências dela nas férias e sobre os sonhos de voltar nas férias. Realizando a 242, vamos para a próxima página. E aqui, qual é a opinião das entrevistadas sobre como a natureza está sendo tratada atualmente? Então, a gente verificou aqui que elas criticam o modo pelo qual os seres humanos destacam os objetos e o material plástico, certo? Por que as pessoas jogam tanto material fora? Ficam tristes ao ver essa cena nos lugares remotos por onde viajaram. Então, a opinião delas, elas ficam tristes quando percebem que o ser humano está degradando o meio ambiente. Segundo as entrevistadas, por que é importante cuidar do nosso planeta? Porque ela disse, né, que a natureza é linda, rica e frágil e depende de nós para ser preservada. Como disse no final, todos nós vivemos no mesmo barco, não é isso? Oitavo, imagine que você é um repórter. Que pergunta vocês gostariam de fazer para as irmãs Klink? E aí vocês podem perguntar coisas, se elas gostam, como é que elas estudam, se elas fazem tantas viagens, aí você elabora uma pergunta que você queira, tá certo? Então, terminamos o estudo sobre esse texto, e aí só tem a próxima página não tem nenhuma atividade, é só uma leitura sobre como se fazer uma entrevista, ok? Se gostaram do estudo, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos continuar nossa jornada de estudo juntos.